Estamos aqui abrindo mais um podcast. Hoje, o nosso podcast tem como entrevistado Romeu Thiago, presidente do PL em Visconde Rio Branco. Romeu Thiago vem participando da política já há algum tempo, com sucesso. A gente vê que o crescimento do PL é fruto de um trabalho que tem planejamento, tem uma sequência e teve também uma organização do partido para que ele chegasse hoje a ter 3 vereadores da cidade de Visconde Rio Branco. E é sobre isso que a gente vai começar falando aqui. O meu Thiago é advogado, é também empresário e também político, né? Um político de bastidores, mas podemos dizer que sim. Romeu, veja bem, começando a falar da política de Visconde Rio Branco, nós acabamos de passar por uma eleição em que nós tivemos uma reeleição do candidato Fabinho. Ele se reelegeu aumentando os votos em relação ao anterior. Isso demonstra não só que ele recebeu os votos daquelas pessoas que confiaram nele e continuaram confiando, e mais alguns aderiram a esse projeto, e principalmente se a gente considerar que ele disputou uma eleição contra um ex-prefeito de 4 mandatos, que vinha aí dividindo o poder com o Dr. João, em 32 anos de política do Visconde Rio Branco. Fabinho se inseriu no meio dos dois e acabou se tornando, talvez, se não maior, pelo menos do mesmo tamanho que os dois, para a gente falar de política do Visconde Rio Branco. O que você tem um pouco para falar do resumo rapidinho da política do Visconde Rio Branco, da última eleição? Começar falando do presente, vou começar falando do Fabinho. Eu acho que a gente não tem que comparar Fabinho com o Irã e com o Dr. João. Com todo respeito e apreço que eu tenho pelo Fabinho, o Dr. João, para mim, está num nível mitológico. O Dr. João não tem o que dizer dele, é irretocável o passado, o histórico político dele. O Dr. João conseguiu consolidar um grupo político que era coeso, muito fechado e que fazia um trabalho sério, e isso foi mostrado nas gestões nas quais ele foi prefeito. Mas o Fabinho, diferente disso, Fabinho conquistou o antigo eleitorado. Eu acho que essa é uma opinião quase que unânime hoje no meio político, e quem discorda disso provavelmente está errado, porque a amostra disso é que o Fabinho não só sustentou a base eleitoral do Dr. João, como a ampliou na eleição contra o candidato que era o do dentista, uma margem esmagadora, e sustentando essa margem agora na última eleição, que foram 3.348 votos, salvo engano. E isso mostra que o Fabinho tem uma capacidade de se comunicar com o eleitorado, um engajamento na rede social invejável para qualquer político de qualquer nível. Ele tem o dom da oratória, domina a arte da retórica e comunica, a meu ver, com um público jovem, que é o novo eleitorado que vem surgindo com uma perspectiva um pouco mais voltada para a rede social. Antigamente, em cidade pequena, as campanhas eram baseadas em reuniões e comícios. O Fabinho, no palanque, é incomparável. Domina de uma ponta na outra, mas ele também se comunica e tem um engajamento na rede social, principalmente no Instagram, que o torna um político diferenciado, dando a ele até um conhecimento regional, né? Isso extrapola as esferas do município, porque muitas vezes tem vídeos aí com 40, 50, 200 mil visualizações, o que faz com que ele esteja sendo visto por mais pessoas em toda a região, tornando ele um político de prestígio regional. Mostra disso é que ele foi presidente do Simvalc, que é um consórcio sediado na cidade de Ponte Nova, e até hoje presidente do Sim Saúde. Sim Saúde, se eu não me engano, são 22 cidades. Então ele é uma liderança também entre os prefeitos na região, mostrando essa capacidade de comunicar e essa capilaridade de força política, né? Fabinho já, a meu ver, consolidou agora com essa eleição. Eu acho que ele ainda tinha um grupo em formação, mas com essa eleição ele veio para consolidar esse grupo. Mostra disso é a capacidade de eleger 8 vereadores, que, a meu ver, é um feito histórico. Até a última legislatura, se a gente observar, a gente tinha 9 vereadores. Aumentou-se o número de vagas para 11. E dos 11 ele fez 8. Se pensar bem, se fossem 9, talvez a gente teria feito 7 em 9, guardadas a proporções, né? É uma vitória esmagadora e o consolida como a maior liderança do município hoje. Então, você falou aí da Câmara de Vereadores, e nós
vimos que o PL ele conseguiu eleger 3 vereadores. Dos 3 vereadores, nós temos 2 vereadores já tradicionais da política, 2 vereadores que têm, no caso do Sereba, 4 ou 5 mandatos. Eu acho que é o quinto agora. E o Robson, que já teve, me parece, 2 mandatos, e está indo para o 3º mandato, embora ele não estava no mandato concorrendo. Me parece que ele ficou 3 legislaturas fora. E agora voltou, mas é uma pessoa experiente e que está, como eu falo assim, muito propenso talvez até vir a ser um presidente de Câmara, devido à experiência que tem e o grupo formado pela maioria esmagadora de vereadores que o Fabinho tem. Além disso, ele elegeu uma surpresa, não totalmente surpresa, mas um candidato novo que é o Lucinho do Gás. Uma revelação. Uma revelação. E com isso, a gente percebe que os 3 vereadores do PL vão ser extremamente importantes para a administração e também para o próprio PL no seu projeto de 2026 e também, talvez, até 2028. O que você fala do PL em Visconde de Rio Branco? Quais são as propostas e os objetivos dele? Olha, assim, eu não gosto de me colocar como presidente do PL, mas como representante, porque o trabalho que eu faço ele não é fechado exclusivamente para o município de Visconde do Rio Branco. É quase que conhecimento geral, pelo menos das pessoas que se relacionam comigo, o meu relacionamento com o Charles Evangelista e com a delegada Sheila. Né? O Charles foi deputado, apoiou o município, foi um parceiro muito grande na primeira eleição do Fabinho, né? Foi a primeira vez que um deputado, um partido, na verdade, na época era o PSL, nosso trabalho começa lá no PSL. E eu começo em 2014 com o Bolsonaro, pós-eleição da Dilma, né? Quando eu me revelei como um armamentista pró-liberdade. E aí, conhecendo Bolsonaro, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, surgiu o movimento bolsonarista e aí eu me identifiquei com as questões ideológicas de liberdade, conservadorismo, né? Libertarianismo, porque a gente, quando fala em liberdade, a gente pensa no indivíduo, mas o libertarianismo fala da liberdade de empreender, a liberdade empresarial e outras coisas aí dentro dessa mesma vertente. E esse trabalho começou lá atrás. Né? Ele começou atrelado ao Marcelo Álvaro Antônio, que foi ministro do Meio Ambiente, o primeiro deputado que eu apoiei aqui na cidade. Chegou a ter 220 mil votos na época. E depois, o Marcelo, quando virou ministro, me aproximei do Charles. O Charles trouxe recursos para a campanha, robustos para a campanha do Fabinho. Foi a primeira vez que veio fundo eleitoral para o município. Infelizmente, o Charles não foi reeleito, mas continuamos trabalhando junto com a delegada Sheila, fazendo um trabalho de coordenação política na região, envolvendo outras prefeituras, outras frentes políticas. Na época, na eleição anterior, uma parceria também muito proveitosa, nós fizemos uma composição e naquela ocasião nós elegemos um vereador. O partido elegeu e dessa vez, por uma decisão unilateral, a qual eu só tomei conhecimento depois, ele migrou de lado político, tendo sido até eleito nessa eleição. Mas esse trabalho começou lá atrás, e eu gosto de citar um marqueteiro político brasileiro, que é capixaba, chama Darlan Campos. Ele sempre fala, ele é presidente da Campo Brasil, hoje uma das maiores associações de marqueteiros do país. Ele sempre fala que a eleição, a sua campanha política começa um dia após as eleições, seja você derrotado ou vitorioso nela. Porque em Rio Branco, acompanho a política desde criança com o Bom Vicente, né? E eu sempre percebi que as grandes lideranças políticas, na época do Dr. João e Irã, eles se articulavam sempre muito próximo, e esse assunto voltando apenas para lideranças políticas que vão se tornar candidatos vereadores. Exceto aqueles que detinham algum cargo ou que estavam no meio político propriamente dito, eles deixavam para compor com essas lideranças que seriam candidatos muito em cima do período eleitoral, ou naquele ano de eleição. Na verdade, eu acho que um pouco diferente disso, eu acho que os políticos propriamente, eles faziam a campanha dioturnamente. Alguns que entravam no meio do processo acabavam não sendo os próprios políticos, eles eram mais usados pelos políticos que estavam trabalhando o tempo todo. De alguma forma, sim. E acabam buscando pessoas que eram líderes
em comunidade, que era um líder empresarial, e colocavam essas pessoas dentro do cenário político, mas que eles muitas vezes como escada até também, para eleger aqueles que eram escolhidos pelo escopo político. Mas qual que é a questão aqui? Política, isso não precisa de falar, isso é elementar. Política é arte de dialogar, e política é feita por pessoas. Por que você vai dialogar só no ano eleitoral se você tem ali 4 anos para manter um diálogo aberto e conquistar essas pessoas? Você vai deixar para trazer as pessoas no período, no circuito eleitoral, onde várias decisões já foram tomadas, várias composições já foram feitas, pelo menos por quem eu acredito que goze de uma capacidade de se articular e fazer boas estratégias. Isso tem que acontecer o tempo todo. E foi o que nós fizemos no PL. Eu mantive o diálogo com pessoas que já se originaram candidatos lá atrás no PSL, o próprio Lucindo Gás era um candidato com o qual eu já mantinha diálogo desde muito tempo. Eu falei, Lucindo, vamos ficar no PL, nós vamos fazer 3 vereadores no PL. Durante muito tempo eu acreditava nisso, porque existia uma tendência de concentração de votos no PL. Muita gente não sabe, mas isso é uma estatística, é uma leitura de uma pesquisa de cenário pessoal. Nacional. 65% dos eleitores brasileiros se autodeclaram conservadores. Eles tendem a votar em candidatos que estejam em partidos que falam esse idioma, vamos dizer assim, praticam essa ideia. E Lucien comprou essa ideia lá atrás. Foram vários candidatos que compraram essa ideia lá atrás. Tem o Netinho Remídio. Netinho era suplente, ele filiou no PL antes mesmo da janela partidária, abrindo mão da suplência. O Robson Capobianco também comprou essa ideia, ele acreditava nesse movimento crescente da direita. O Hugo Elias, que veio a convite meu também, retornou ao grupo de origem dele, e é um cara que eu acho que ainda tem um potencial político muito grande, que ele tem que manter-se vivo, né? Ele acho que ficou afastado um pouco, talvez por isso não tenha feito a melhor campanha, mas ainda fez uma boa campanha, a meu ver, ainda fez uma campanha satisfatória. Então nós formamos uma base partidária muito forte, e isso não foi formado dentro do ano eleitoral, isso foi formado com diálogo durante todo o período em que o Fabinho foi prefeito. Desde a sua eleição, eu já comecei o diálogo e, na medida do possível, aqueles que eu consegui, inclusive aproximei os deputados para que pudessem estar ali próximos ao gabinete da delegada Sheila, inclusive. A gente tem uma limitação de tempo aqui. Eu queria ter uma ideia de quanto tempo nós temos ainda. 12 minutos. Então nós temos aqui pelo menos mais 10 minutos para a gente bater um papo. E com isso, Thiago, eu queria que você falasse um pouco das políticas que vem agora, né, para presidente, e o que você vê no cenário, as perspectivas de quem você acha que vai ser o candidato da direita, ou candidato apoiado pelo Bolsonaro, ou se Bolsonaro deve ser o candidato, uma vez que o Bolsonaro está hoje inelegível e a gente sabe que para isso ele tem que conseguir anulação dos seus processos ou quase que um milagre acontecer. Não vou entrar nos porquês, senão a gente demandaria muito tempo. Mas meu candidato em 2026 é o Bolsonaro e o candidato dele também é. Eu já venho falando isso há muito tempo, já fui motivo de piada algumas vezes, então vamos deixar os haters aí falarem à vontade, né? Mas o Bolsonaro é o candidato de 2026, isso é uma corrente muito forte dentro do movimento. Eu não acredito que seja outra. Lógico, a gente tem vários players fortíssimos, o próprio Tarcísio seria uma opção muito viável, né? Mas eu acho que não tem muito o que falar. O cenário político, a conjuntura política hoje, ela converge para que o Bolsonaro seja, que os processos sejam anulados e ele seja candidato. Essa é a minha leitura hoje. Mas, mais importante do que isso, para mim, tem algumas coisas acontecendo que eu acredito que o governo de Minas Gerais, por exemplo, seja nosso candidato, seja o Cleitinho, seja pelo PL ou pelo Republicanos, eu tive a oportunidade até de pessoalmente falar com ele que o certo seria vir para o PL. Republicanos hoje, apesar de ser um partido pelo qual eu tenho muita simpatia, a nível nacional ele se aproxima muito do governo Lula, né? Então isso é uma coisa que me incomoda. Para mim não dá. Mas falando de um cenário mais local, eu vejo como um momento muito oportuno, embora eu falo isso publicamente, sem nenhum problema. Sou delegada Sheila, sou 110% delegada Sheila.
sou amigo pessoal do Charles Evangelista, então naturalmente eu apoiarei os dois na próxima eleição, 2026, para deputado federal e estadual, mas eu acredito que é um bom momento para o Fabinho pensar numa candidatura a deputado, seja estadual ou federal, porque com as suas duas últimas votações para o prefeito, o grupo político que ele sustenta, a sua posição de líder regional, isso é um fato, eu acho que é um bom momento para ele pensar numa candidatura, pelo menos a deputado estadual. Isso em 2026? 2026 seria. Ele tem um vice que já está com ele aí há bastante tempo, é uma pessoa de confiança que poderia assumir o seu lugar aí e fazer uma boa administração e substituição. Verdadeiramente, eu ia até passar por essa questão do cenário estadual. Você já se antecipou, falando da questão estadual. O governo de Minas Gerais, Romeu Zema, no primeiro mandato, teve uma aprovação muito grande. No final do mandato dele, ele já começou talvez a dar umas escorregadas, e hoje eu acredito que ele não tenha a mesma aprovação que ele tinha na eleição, né? Logo ali atrás, né? Ele tinha uma aprovação muito maior do que ele tem hoje. Ele está caindo, a cada dia, na minha maneira de ver, ele está caindo em popularidade. E, além disso, ele não vai concorrer à reeleição. O Cleitinho, você falou da possibilidade dele vir a ser candidato. Essa possibilidade dele ser candidato é uma possibilidade maior ou uma possibilidade assim, ele cogita apenas? Por duas vezes ele já se colocou como candidato. Ele disse isso de forma unilateral, que se a Aécio ou o Rodrigo Pacheco se candidatasse, ele seria candidato para enfrentá-los, para impedir que eles chegassem ao poder. Mas essa semana mesmo ele deu uma entrevista, saiu no jornal O Tempo, salvo engano, em que ele se coloca à disposição do presidente Bolsonaro para representar direito de Minas Gerais. Obviamente, isso é um aceno, ele tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro, buscando apoio. E eu acho que é o candidato natural. Cleitinho, por exemplo, aqui em detrimento até de interesses do município, que o município apoiou na época o Marcelo Aro para o Senado, eu voluntariamente apoiei o senador Cleitinho, até montei um birô na época para a Sheila e o Charles, e pedi a voto para Cleitinho. Tinha vários voluntários, não era somente eu, outras frentes. Mas o Cleitinho é um cara que tem esse poder. Ele encanta as pessoas e traz a população para o jogo. Eu, particularmente, gostaria muito que ele fosse candidato por dois motivos. Primeiro, que ele continuaria sendo senador numa eventual derrota, coisa que a gente tem que sempre contar, a possibilidade, embora eu acho que ele seria o momento certo dele ser candidato. Ele é favorito, na minha opinião, não teria hoje um grande nome para contrapor ao Cleitinho. E, por conta disso, aí agora a gente volta para o assunto do Visconde Rio Branco de novo. No Visconde Rio Branco, nós temos então o Fabinho, que se reelegeu, mas com essa informação que você passou agora, que dele poder ser candidato a deputado. Isso é uma análise minha, não estou dizendo que ele vai ser candidato. Eu acho que é o melhor momento para ele tomar essa decisão. Eu não sei se ele cogita essa possibilidade. Né? Mas, embora você tenha puxado essa fala aí, eu já ouvi de outras pessoas também dessa possibilidade, e até mesmo por causa do destaque que ele tomou, que você falou agora há pouco, dele ter um engajamento em rede social muito grande, por ele ser líder dos prefeitos aqui da região, sendo presidente do Sim-Saúde, do Simval, e outras participações que ele tem como liderança. É um professor, tem uma relação, né, muito próxima com o governo de Minas. Então, esse alinhamento que ele fez ultimamente com o Cleitinho, né, ele se alinhou muito ao Cleitinho na questão da Copasa, e parece que estreitaram assim, as conversas, parece que tem um fluxo. Inclusive, os dois estão no mesmo partido, né? Então, eu acho que seria assim, um bom momento para ele pensar nisso, mas também isso abriria um espaço para o doutor Miguel vir a ser o prefeito de Visconde Rio Branco. O doutor Miguel, muito provavelmente, no cargo de prefeito, poderia tentar uma reeleição. Seria um forte candidato à reeleição. Sim, seria, mas isso é uma coisa que deve ser construída por várias mãos, por várias frentes, porque política é a arte de dialogar. Né? E sem um grupo consolidado, sem ouvir o grupo, essa decisão não pode ser tomada de forma unilateral, porque você chega rápido indo sozinho, você só vai longe se você for com mais pessoas, essa é a verdade. Então eu acho que se isso for uma decisão que ele chegue a tomar,
tem que ser conversado, tem que sentar com as lideranças, com os partidos que formam a base. E também ver se ele tem um interesse. Porque tem, com certeza vão ter outras pessoas com esse mesmo interesse, né? O PL, por exemplo, isso é uma conversa que eu já tive com o Fabinho no passado, essa não é uma decisão que, pode ser que eu nem seja a liderança do PL aqui na próxima eleição, mas o PL vai ter candidato a prefeito em Escolha Branco, pelo PL. Essa é uma decisão já tomada, porque muitas vezes o PL só cresceu, o tanto que cresceu a nível nacional, foi o partido que mais obteve número de votos na última eleição, dessa eleição para prefeito e vereador, porque ele verticalizou suas decisões. Isso vem em cima. Então, seja quem for o candidato, isso é uma coisa que vai ser construído, nós teremos um candidato pelo PL. Isso é fato. Espero que, somando forças com o Fabinho e com o grupo que a gente faz parte hoje. Né? Então, voltando mais agora para falar de política pública. A Prefeitura de Visconde Rio Branco hoje, com o prefeito reeleito, o que você espera para o próximo mandato do Fabinho, em termos de realização, em termos de melhoria das condições de vida da população, de serviços, de obras de infraestrutura? Áureo, infraestrutura, eu acho que o Fabinho foi muito feliz com... É um assunto que, para mim, talvez um dos mais caros hoje. Mobilidade urbana. A gente precisa de melhorar o trânsito, principalmente na parte central da cidade. Essas novas ruas e avenidas que estão sendo feitas, todas elas auxiliam na melhoria da mobilidade, mas de acessos. Mas a gente tem que pensar naquilo que está concentrado, naquilo que a gente não tem muito para mudar, então a gente tem que fazer talvez uma engenharia de trânsito para mudar algumas ruas, usar mais ruas com mão única. Eu acho que esse é o talvez órgão público da área central para uma área mais... Também descentralizar para poder tirar, com essa abertura da avenida nova, o Fabinho fala em um mercado municipal, não que eu acho que a feira tenha que sair da praça ou da antiga Caminho da Vovó, não é isso, tá? Não tem nenhum problema com isso. Mas ter um local dedicado a isso, que não interfira no trânsito, por exemplo, é algo que é um avanço muito grande. Isso é bom até para os produtores rurais, que podem se organizar e ter espaços mais adequados, né? Sem chuva, às vezes um galpão, um lugar assim, como tem no bar, por exemplo, um mercado lá que funciona nas quartas-feiras, por exemplo, e não altera nada o trânsito. Isso eu acho muito válido. Eu acho que o grande gargalo é a mobilidade urbana, porque o município vai crescendo, a região central sempre cresce mais, ela verticaliza. Né? Então, isso tem que ser pensado agora para não ser um problema maior no futuro. Existem problemas que a gente vamos falar assim, vamos enxugar gelo, mas é a realidade de todo município. Investimento na saúde não chegaram a ser um problema na gestão, mas sempre pode melhorar. Eu acredito que tem por onde melhorar e eu acho que o Fabinho está no caminho certo. Eu acho que manter o foco no que já estava sendo feito, melhorar no que puder, aí, fazer novos investimentos. Eu pensava que um bom investimento que o Fabinho pudesse fazer seria uma nova escola em Visconde do Rio Branco, tirando o Carlos Soares da rua, da Praça 28 de Setembro. Melhoraria o trânsito, traria fluidez e trariam órgãos públicos para lá. Algum órgão que já existe, a gente paga alguns aluguéis no município, né? E levaria esses órgãos, essas secretarias, para o Carlos Soares. E levaria uma escola com uma infraestrutura nova, moderna, horizontal, não mais verticalizada, dando mais acessibilidade para as pessoas, né? Porque eu acho que isso aí é uma tendência, uma exigência da sociedade. Eu penso muito, eu sempre falei disso, talvez eu vou entrar num assunto aqui que não seja de interesse da administração pública, mas eu sempre falei de um terreno que foi doado no passado, salvo engano, pelo Dr. João, para um impacto. Hoje o bairro lá chama Cassiano Mesquita, se eu não me engano. Não é Cassiano Mesquita, perdão, é o Serra Verde, na encosta do Serra Verde, em uma área de 25 mil metros, e foi doada na década de 90, se eu não estou enganado, para a Unipac, e nunca foi utilizado, não cumpre a sua função social. Lá eu acho que era o local ideal para uma nova escola, onde tenha estacionamento, área para ônibus, onde o professor vai chegar de carro, de moto, vai ter onde parar. Isso tiraria muito o fluxo de veículos da Praça 28 de Setembro, porque são 3 horários de pico, que é 7 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, e às 17, 18 horas, onde tem um maior fluxo de veículos,
concentrado na Praça 28 de Setembro. Mas isso é só uma ideia minha. Não, Meu, a né? gente está finalizando, eu vou tocar num assunto aqui que é uma coisa que eu percebi durante a campanha. Quando o Branco, a zona rural, talvez tenha sido, assim, a minha percepção, talvez eu até tenha percebido, tenha feito uma má interpretação. Mas eu vi que a zona rural, as estradas rurais, não foram bem atendidas pela administração Fabinho. Houve muita reclamação, eu andei, vi as pessoas reclamando. Mas no final do mandato, já próxima eleição, aí sim, parece que corrigiu o problema, colocando novos funcionários no setor, e parece que atendeu algumas demandas, e num momento até oportuno, porque agora chegou a sua e seria difícil de mexer. Mas existe algum projeto para a zona rural e para a população rural também, não só em termos de estrada? Eu não integro a administração pública, né? O que eu busco ter é um diálogo para poder entender e até para poder buscar recursos, porque durante a gestão do Fabinho, poucas pessoas sabem, mas como uma liderança aí junto ao PL, eu fui capaz de intermediar a vinda de muitos recursos para a cidade do Rio Branco. Nunca tive interesse em divulgar isso, porque eu não sou o político da ponta, aquele que vai ser votado. Então, isso sempre foi atribuído a algum candidato ou algum mandatário. Mas eu frequento muito o Cruzeiro do Glicema, né? Terra onde minha mãe nasceu, onde meu pai viveu, é um lugar que eu gosto muito. E a estrada do Cruzeiro, no início da gestão, realmente era um problema muito grave. E eu lembro de cobrar isso muito. Que a Paulinha, minha esposa, chegou a ser secretária de obras, inclusive. Mas hoje eu não vejo isso como um problema da gestão. Se houve em algum momento, foi pontual, como todas as outras gestões tiveram. Fabinho recentemente asfaltou diversas áreas, Maçambará, Piedade de Cima, determinadas ruas no Santa Maria, trazendo recapeamento e tapa-buraco para as regiões onde era asfaltado. Eu ainda tenho uma demanda, que tem um pedacinho da Rio Bahia ali, perto da Renovação, que eu quero que eles recapeiem lá, porque é muito ruim. Lógico que a gente tem reclamações, mas eu vejo isso como questões muito pontuais, eu não vejo isso como um grande gargalo da administração, não. A administração tem, como todas elas, vão ter questões que a gente vai ter que apontar o dedo e buscar correções, mas também não sou conhecedor de toda a zona rural para poder falar isso, né? Não tenho essa visão, essa perspectiva toda. Eu está fechando agora o tempo aqui. Nós entrevistamos hoje aqui o Romeu Thiago, que é presidente do PL, e o Romeu Thiago trouxe aqui várias informações importantes para você, cidadão branquense. Falou sobre a possibilidade, talvez, até do nosso prefeito vir a ser candidato a deputado. É uma coisa que, a meu ver, seria bom para Rio Branco ter um deputado de Rio Branco. Tem muitos anos que nós não temos um deputado. Seria um motivo de orgulho para o Estado de Rio Branco ter novamente um deputado. Embora eu acho que é muito difícil para quem está no poder, prefeito, sair, deixar o cargo para ser candidato a deputado. É mais provável que ele espere uma outra eleição. Mas, independente disso, a gente conversou com o Thiago. Thiago, você quer fazer alguma consideração final aí, sobre a entrevista? Não, se deixar eu falo o dia inteiro, né? Tem esse desejo de falar, de expressar. Mas eu quero fazer um pedido. Como a gente elegeu... Vou fazer uma consideração, melhor. Eu acho que é a primeira vez em São Rio Branco, se eu não estiver enganado, eu estive olhando as últimas eleições, e é a primeira vez que um partido elege 3 vereadores sem ser o partido do prefeito, candidato a prefeito. O candidato a prefeito sempre tem muito voto de legenda, né? E o PL, mesmo não sendo candidato a prefeito, o prefeito foi candidato pelos republicanos, que também elegeu 3 vereadores, o PL elegeu 3 sem ser na chapa majoritária, nem prefeito nem vice, né? Era republicanos de novo. Nós fizemos mais de 4.500 votos, 300 votos mais ou menos, a menos apenas que republicanos. Isso é um feito histórico, fruto de um trabalho de equipe. Todos os candidatos, claro, têm mérito nisso. E fica um pedido. Traz a bancada do PL para ser entrevistada aqui, para a população conhecer os novos vereadores. Conforme eu já te disse, aqui é um local de bate-papo, descontraído. A pessoa pode até falar de assuntos espinhosos que ela quiser falar, pode preferir não falar de assuntos espinhosos, pode falar sobre isso antes, mas é a ideia não só trazer o pessoal do PL, o PL
que tem 2 vereadores experientes, tanto o Gerson quanto o Robson, e agora o Lucinho, que eu acredito muito que vai ser um bom vereador, já estão convidados, né? É uma questão da gente fazer o agendamento. Mas vou fazer também o convite para todos os vereadores que foram eleitos e os que já estão no mandato, que quiser vir bater um papo com a gente aqui, estão convidados. Eu acredito que ouvindo o lado A e o lado B, o lado C, todos os lados, que a gente vai fazer um podcast que tenha credibilidade e que tenha sustentabilidade, porque senão a gente vai ser andorinha de verão. E a gente não tem aqui a pretensão de assumir um lado político, muito pelo contrário, embora o podcast tenha nascido na eleição, ele não tem esse propósito. Então, os candidatos PL, você já pode transmitir a eles, eu acredito que eles vão ver o nosso podcast, já estão convidados, Robson, Serena, Lucinho, e todos os outros demais candidatos dos demais partidos do Estado do Rio Branco. Nós vamos ficar por aqui. Um abraço a você, branquense. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal. Faça aquela questão que o Paulo Figueiredo fala, o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Obrigado.